E aí, gente, começa agora mais um Papo Daqui, mais um episódio da nossa segunda temporada, onde a gente está conversando novamente com jogadores que passaram aqui pela dupla Grenal. E dessa vez eu tenho o prazer e a honra de receber um dos caras que marcou história aqui no futebol como um todo, nos anos 80, nos anos 90, mas no Inter aqui ele jogou no final dos anos 80 e tem boas lembranças aqui do Sul, acredito. Hoje o nosso convidado é o Edu Lima. Tudo certo, Edu? Fala, Guilherme, tudo bom, querido? Tudo maravilhoso, apesar desse tempo aí de dificuldades, né, que todo mundo tem passado, o mundo inteiro tem passado, mas com fé em Deus, isso aí não vai ser para sempre. Daqui a pouco nós estamos aí novamente voltando, não àquela velha vida, mas uma vida nova, né, com um posicionamento e características mais relevantes, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande. Sempre faço amigos aí no Rio Grande do Sul, né? Tive 3 anos aí, tenho uma filha que nasceu aí, né, em Porto Alegre, então a gente tem uma raiz aí gaúcha, né? Edu, aproveitar que tu tocou nesse assunto da questão desse novo normal, né? Eu queria saber como é que foi para ti, cara, esse período da pandemia ali. A gente sabe da questão do isolamento e tudo mais. Tu trabalha como comentarista esportivo, então acredito que para ti também interferiu bastante. Como é que ficou a vida pessoal e a vida profissional do Edu nesses meses de... Agora já está começando a passar, a gente nota, mas naquele período mais drástico. Ó, o processo todo é o seguinte, que há 6 anos eu venho desenvolvendo um projeto social que com 5 comunidades carentes, usando evidentemente aquilo que eu fiz a minha vida inteira. Desde os 8 anos de idade eu lido com o esporte e mais diretamente o futebol, né? Então eu trabalho hoje com garotos em situação de risco, de comunidades aqui no entorno do centro comunitário, e isso aí nós tivemos que parar mesmo, porque trabalhamos com as famílias dos garotos, trabalhamos com os garotos de 7 a 15 anos, então a gente não podia, tinha que seguir todo um protocolo, então as coisas elas foram suspensas. Então, isso aí que tem pesado bastante, mas a gente tem utilizado, né, essa plataforma da internet para poder não perder o contato com eles, né? Poder estar sabendo sempre, todas as segundas-feiras, há 6 meses nós já temos essa reunião, envolvem assim mais de 300 famílias, né? E então isso aí teve que dar uma parada, né, no aspecto presencial, mas a gente continua trabalhando de uma forma em que, graças a Deus, temos essa ferramenta para que não pare de vez, né? Para que as coisas elas tenham a continuidade necessária. Quanto à questão de comentar, eu sou aberto, sou convidado para, inclusive, o Rafael Collin, né? Você conhece o Rafael Collin aí da Gaúcha, ele sempre tem contato comigo para participar do programa dele, né? A gente participa, fiz televisão, fiz rádio, mas essa questão desse projeto social me toma muito tempo, né? E eu necessito de estar envolvido com isso. Eu deixei um pouquinho a parte profissional de lado, né, para poder me dedicar especificamente a essas vidas, né, essas pessoas que necessitam, de repente, têm um sonho de poder se tornar um atleta, mas não é o fator principal que me leva a fazer e a desenvolver esse trabalho. Existe uma equipe maravilhosa também que trabalha comigo. Se eu não tivesse essa equipe, eu não conseguiria fazer o trabalho sozinho, né? Então, cada um na sua área, como um corpo mesmo, como um time, né? E a gente vai desenvolvendo aí muitas vidas têm sido, muitos relacionamentos de pais têm sido restaurados, né? Muitas crianças têm saído da situação de risco de rua, né? Então essa é a questão que tem me chamado muita atenção, e eu preferi, né, priorizar, né,
Nós temos que colocar, às vezes, prioridades que não são as nossas, mas que a gente possa contribuir de uma maneira direta para poder, vamos dizer assim, você deixa de pensar um pouquinho em si e vai pensar um pouquinho no outro. E, de repente, você está muito feliz fazendo o que você está fazendo. Nós, Guilherme, traçamos, nós planejamos, né? Mas nem sempre o que nós planejamos é aquilo que se torna mais importante para a nossa vida, né? Então, às vezes, acontece isso aí. E, para mim, tem sido gratificante, tem sido edificante. A minha vida tem tomado uma forma assim de ampliado minha visão, né? Coisas que eu nunca achei que eu pudesse enfrentar, encarar e ter e assimilar, né? O que é mais importante. Edu, tu jogou entre os anos 80, tu começou ali em 81 no Cruzeiro, jogou até 98, quando eu estava fazendo a pesquisa aqui quando tu joga na União São João, e nos anos 80 tu passou por uma situação que naquele tempo não era comum, que é a situação do passe ficar com o jogador. Nos anos 80, muitas vezes o passe era do time. Só que quando tu joga ali, acho que quando tu sai do Cruzeiro para ir pro Vitória, o passe acaba, por um problema de contrato, ele acaba ficando contigo. Como é que foi aquilo naquela época? Porque não era tão comum o contrato, o passe ficar com o jogador naqueles anos, né? Na verdade, o primeiro caso desse foi o Afonsinho, né, no Rio de Janeiro. E a partir desse momento aí existiu uma lei que o clube tinha que pedir a preferência de renovação pelo contrato de 30 a 60 dias antes do término do contrato, senão o jogador ficaria livre. Mas só que eu estava no Vitória, eu já tinha saído do Cruzeiro, estava no Vitória, o Vitória tinha comprado o meu passe, aquela escravidão, né? Aquela escravidão que depois veio a Lei Pelé e liberou mais, abriu mais, e hoje você vê que as empresas elas têm tomado conta do futebol. Eu digo as empresas porque os empresários eles têm manuseado o futebol a tempo e a forma deles. Eles colocam, tiram e fazem todo o rodízio das suas carteiras, né? E eu não vejo erro nisso, porque se tornou uma profissão, se tornou um nicho de mercado grandioso, né? Então, quem tiver a matéria-prima e tiver bom relacionamento com os clubes, vai colocar seus jogadores no clube. E é evidente que as cifras elas não são favoráveis ao clube, porque os clubes eles estão sempre quebrados, né? Mas os empresários, os jogadores, os atletas e tal foi a mudança daquela época para a Lei Pelé que tornou ao invés do atleta ser o escravo, o clube passou a ser escravo dos empresários. Então, teve uma modificação geral, mas aí eu saí para o Vitória, tinha feito um contrato de 1 ano, eu saí bem novo lá e o Vitória me deu amplas oportunidades para poder aparecer para o futebol. E essa lei, Guilherme, meu contrato foi de 1º de janeiro de 86 até 31 de dezembro de 86. E essa lei foi uma lei nova do CND, que era o Conselho Nacional de Desportos, e ela dizia isso, né, que de 60 até 30 dias antes do término do contrato, o clube teria que entrar, no caso aí o Vitória, teria que entrar com a preferência da renovação pelo meu contrato. Só que essa lei ela entrou justamente em outubro de 86, quer dizer, faltavam 60 dias para terminar meu contrato, era uma lei nova, pegou todo mundo de surpresa e, de repente, apareceu uma pessoa que trabalhava na imprensa e que depois se tornou empresário muito grande no estado da Bahia e fez um relacionamento no futebol brasileiro também, fez grandes negócios com os clubes do Brasil através desse primeiro chute que ele deu, né? Mas só que eu não conhecia, eu estava há 10 meses na Bahia, jogando pelo Vitória, e de repente ele me chega e fala que eu estava com passe livre. E assim como eu, a maioria dos jogadores daquele time estavam com a liberação já, vamos dizer, a lei áurea, né? Já estavam livres, né? E com meu pai a lutar, né, pelos direitos, e aí eu fui
logo depois que a CBF, os advogados, né, consultamos muitos advogados de renome nacional para saber se era aquilo mesmo, porque eu estava ou eu tomava uma atitude, né, de ficar parado e renovando com vitória, ou eu teria que continuar a minha luta por um espaço novo, né? E foi isso que aconteceu. Eu estava realmente livre, né? E de repente o Bahia ficou sabendo que eu estava livre e me contratou. E aí você já viu, né? Imagina você no Grêmio e de repente o Grêmio perde o direito ao seu vínculo e aí você se transfere para o Internacional. E aí eu fiz um contrato com o Bahia de 1 ano, né? Mas fiquei apenas 6 meses, né? Fiquei 6 meses no clube porque eu tive muitas pessoas que ligaram. Naquela época não tinha celular, não tinha essa tecnologia de hoje, e era no Grambel mesmo, né? Era no telefone, ligando para a concentração, e aí muitas pessoas querendo fazer ameaçando até de morte, e a pressão foi ficando muito grande, né? Para você ter uma ideia, eu tive que mudar de lugar, de casa. Durante os 6 meses, eu tive que mudar 3 vezes de lugar, de moradia. Eu ia para o estádio, né? Que era Campeonato Brasileiro, eu ia para o estádio separado da delegação, num carro separado com seguranças. Então, isso aí, para a gente, eu tinha que ter uma estrutura muito grande para poder jogar, e, de repente, apareceu nesse meio tempo, né? O Evariste de Macedo era o treinador do Bahia, na época, e apareceu nesse tempo um interesse do Inter, né? Que foi justamente de 87 para 88. E aí eu me transferi para o futebol gaúcho, para o Internacional. Foi essa história aí, uma história realmente que foi muito divulgada no Brasil inteiro. Eu passei a ser o segundo jogador que ganhou o passe, né? E depois teve por isso que surge a Lei Bosman também, né? Logo depois, algum tempo depois, o Bosman também teve esse processo lá na Europa. Primeiro, sobre essa situação toda, quando tu aceita a proposta do Bahia, tu achava que a torcida do Vitória, essa mais fanática, que te ameaçou, que teve que ver com toda essa situação, tu achou que ia acontecer isso, ou não passou pela tua cabeça assim, isso nesse momento? E segundo, eu entrevistei o Paulo Roberto, que é lateral direito aqui do Grêmio, campeão de 80, e ele falou que na época ele também pegou essa transição e que para ele foi muito bom, porque, por exemplo, ele não queria ter saído do Grêmio daqui dos anos 80, porque ele não tinha muito poder de escolha, era do time a situação. Tu pegou também essa transição, para ti, melhorou depois que tu teve essa autonomia, daqui a pouco, de poder planejar mais tua carreira? Como é que tu vê o antes e depois, assim? Bom, vamos por parte da sua pergunta. Eu entendia que poderia ter alguma represália por parte da torcida do Vitória, até porque eu tinha feito um ano maravilhoso, né? Eu cheguei como um dos destaques da equipe, né, naquela temporada, tanto que despertou o interesse do rival. Eu creio que também o interesse do rival, não só pelo futebol, pelo nível que eu estava atuando, né, mas também pela política, né? Poxa, eu vou tirar um jogador da equipe adversária, e politicamente eu vou ficar forte. Então eu sabia que teria isso tudo, mas era uma nova regulamentação, era uma nova lei, né? Por exemplo, talvez eu não tivesse outra oportunidade, né, de ter um contrato melhor, né, com o clube que eu vim jogar depois, que foi o Internacional. Então, eu tinha feito depois, após toda aquela confusão, né, de vai jogar, não vai jogar, nós vamos te matar, não vamos te matar, e tal coisa. Então, eu parti para uma terra nova, por um grande clube, né, por uma cidade também que eu tinha assim, uma vontade de conhecer, porque nesse meio aí, Guilherme,
tem uma história de jogos, né, de Cruzeiro Internacional na década de 70, que foram jogos antológicos, né, e aquilo marcou porque eu era garoto, eu ia com meu pai para o estádio, né, e vendo aqueles jogos lá, aí você, poxa, via jogos no Beira-Rio, você via jogos no Mineirão entre essas duas equipes e tal, isso aí marcou muito a minha infância, né? Então, na hora que eu tive a oportunidade de ir para o Inter, eu fiz um contrato a princípio de 8 meses. Seu Enio Andrade era o treinador, né? Ele foi um treinador fantástico, e aí eu cheguei em março de 88 no Inter, já restabelecido. Parecia que eu chegando em Porto Alegre, eu já conhecia Porto Alegre, né? Já era uma coisa que já estava, creio que já estava pré-determinado para eu passar, né? Então, eu fiz um contrato de 8 meses, e aí teve aquele lance, né? Do final do Campeonato Brasileiro de 88, seria em 89. E aí foi outra coisa também que me ajudou bastante, porque meu contrato terminou em 31 de dezembro. E era em fevereiro a decisão, o octogonal, vamos falar assim, né? As 8 equipes que passaram para disputar seria em fevereiro, começaria em fevereiro, e eu tinha que renovar o contrato, né? E a gente tinha ido muito bem durante a temporada de 88, durante esses 8 meses, entende? Então foi assim muito legal, porque o Inter ficou à vontade para renovar, eu também fiquei muito à vontade para renovar o contrato, e renovamos o contrato por mais um ano, né? Um ano de contrato. Até isso se diferenciava, você está entendendo? Porque nós fazíamos um contrato de um ano, né? E teríamos que matar um leão todos os dias, né? Hoje, o atleta ele faz contrato de 3 anos com a possibilidade de renovação para mais 2. Ele pode fazer um contrato de 5 anos, né? E outra coisa, nós ganhávamos muito dinheiro era nas decisões, era nas competições que ia funilando e que você ia chegando, era assim, e eram 2 competições importantes, na maioria dos anos meus de profissional, assim como você citou o Paulo, né? A gente tinha um campeonato brasileiro e tinha um campeonato gaúcho. A Copa Libertadores ia apenas o campeão, depois de muito tempo que passou aí o campeão e o vice. Hoje você entende, vão 6, 7 equipes brasileiras e muito menos, na minha maneira de ver, muito menos preparadas do que naquela época, né? Então, era uma coisa que era atípica, você disputar uma Libertadores, né? E eu tive o prazer de jogar Libertadores, mas a gente ganhava mesmo era na hora das decisões, que aí vinham os famosos bichos, né? Que hoje, pelo que os caras estão ganhando hoje, os bichos não fazem nem cosquinha, né? No tempo nosso, não. No tempo nosso, os investimentos que se faziam eram apartamentos ou eram telefones, né? Teve uma época aí que telefone custava uma fortuna, né? E, para quem não sabe, muitos atletas daquela época, 70, 80, investiam em telefone. Alguns não tinham, porque eram colocadas assim uma pirâmide, né? Então tinha aqueles que ganhavam de lucro, a renovação do contrato, um apartamento, mas tinha outros que estavam na metade da pirâmide que ganhavam telefone, tinha outros que estavam mais embaixo e ganhavam um carro, né? De luvas. Então era desse jeito. Hoje o negócio está diferente. Hoje o bolo é grande, é dividido por um monte de parcelas, né? Por um monte de fatias. É a empresa daqui, é o intermediário dali, e de repente a gente vê até dirigentes, né, também entrando nessa fatia. Então, ficou muito complicado, ficou muito bom para o atleta, para o empresário, coisa que na década de 70, de 80, 60, então nem se fala, os jogadores de futebol eram escravos dos clubes. E tinha um detalhe também interessante para o torcedor entender aí, o torcedor que nos escuta, é que ou você renovava pelo que o clube quisesse, ou você ficava de escanteio. Ou eles te colocavam. Era a pressão psicológica que os dirigentes usavam. Não, vamos deixar ele um pouquinho aí, né, parado, para que ele possa ceder, né? E aí você chegava em casa
eu era muito novo, ainda não era casado, não era nada. Chegava em casa, morava com meus pais e conversava com eles. Pô, os caras me deixaram até de fora do treino hoje, não me colocaram no treino, acho que os caras não me querem mais, acho que eles não vão renovar. E aquilo ali, psicologicamente, começava a te abater, né? E aí você logo cedia. Era como se você fosse para aquela sala fechada com dois caras com o olho vendado, né? E aquela luz quente na cara, e os caras falavam, renova ou não renova? Renova ou não renova? Aí chegava, sua força ela ia acabando, você suando. Imagina essa imagem aí na sua cabeça. Aí você pegava e acabava renovando, chegava no meio termo e tudo, mas era muito complicado mesmo, era uma escravidão. Mas a gente gostava de fazer, a gente gostava de jogar, tinha futebol, né? Eu acho que foram épocas assim brilhantes, né? 60, com grandes times, 70, 80, até mesmo 90, né? E foram assim jogadores que foram guerreiros, né? Edu, tu estava falando agora há pouco da época de solteiro, ali, quando tu ia morar com teus pais. Tu jogou futebol numa época onde não tinha o celular, como tu mesmo disse, então a vida do jogador daqui a pouco era muito mais reservada, tu conseguia daqui a pouco fazer uma festa e curtir alguma coisa e sem a pressão de todo mundo te filmando, fazendo alguma coisa. Eu queria saber, assim, como é que era o Edu solteiro e se o futebol te deixou mais bonito? O futebol, sem dúvida, né? No país que muitas bandejas aparecem, né? Muitas bandejas aparecem de todos os aspectos. Aparece a bandeja da droga, aparece a bandeja da prostituição, aparece a bandeja do interesse, e o cara que, se não tiver uma estrutura, ele embarca, né? O cara embarca e aí acha que ele é aquilo tudo lá. É por isso que às vezes a gente escuta falar, né? A soberba precede a ruína, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu era muito tranquilo nesse aspecto, sabe? Eu tinha assim um compromisso, primeiro com minha família, né? Segundo lugar com o clube, terceiro lugar com a torcida, sabe? Era um compromisso que eu assumia. E para não desapontar e não cair no descrédito com essas pessoas que eu te falo aqui, eu procurava desempenhar o meu papel da melhor maneira. Eu gostava de treinar, até porque eu era um jogador que eu tinha que estar sempre bem fisicamente, porque eu tinha a minha constituição física era pesada, então se eu tivesse 2 quilos, 3 quilos acima do peso, isso aí eu iria sentir, eu não iria render o meu melhor, né? E então eu tinha que puxar fila, eu tinha que treinar, sabe? Mas tinha os momentos para poder fazer. Você vai dar uma namorada a mais aqui, ninguém precisa ficar sabendo, né? Você vai sair aqui. Então, se eu posso, eu não bebo, tá? Mas se eu pudesse beber em casa, convidando alguém para beber comigo, era melhor do que me expor, né? Porque fatalmente isso aí iria repercutir negativamente, mesmo sem os celulares de hoje, né? Alguém iria ter uma câmera ali, uma Kodak, né? Fazendo já, Kodak, estamos aqui, puf, e tirava a foto, colocava no 0 hora, né? E aí você já viu como é que é, né? Esperava perder um jogo, esperava ser expulso de um jogo para poder colocar aquela foto, né? Então, existia todo um sistema que você tinha que prestar muita atenção, né? Muita atenção mesmo. Mas eu não tinha receio disso, não, por causa da conduta que eu tinha profissional, né? Guilherme, partindo do princípio que você joga no máximo hoje, do jeito que os caras estão correndo hoje, você vai jogar no máximo 15 anos, de 12 a 15 anos, assim, em alto nível, né? Eu penso que vai sobrar muito tempo depois para você comemorar, para você fazer as coisas. Eu acho que tem que haver profissionalismo, tem que haver um respeito. Hoje tem... Poxa, eu me lembro que eu ficava no Beira-Rio, depois dos treinos com os treinadores, eu ficava treinando falta, ficava treinando bolas paradas, escanteios, faltas laterais, né? E eu ficava com os goleiros, né? E, poxa, é que nem aí, tá o calor danado aí, tal coisa. E outro dia eu estava olhando uns álbuns aqui, né?
e eu estava vendo que eu treinava de sunga. E os goleiros ficavam de sunga dentro do Beira-Rio treinando falta, sabe? Por causa Hoje, você não deve fazer isso, porque hoje a marca, aquilo que te paga, está estampado. Eu acho que é até feio os patrocinadores todos, né? Porque a FIFA e a CBF abriram aí para colocar um negócio, mas do jeito que estão as coisas, seria praticamente impraticável e daria muito pano para manga, né? Já pensou saindo hoje nas televisões todas, nas mídias sociais todas, você treinando de sunga, né? Os caras iam pintar e bordar. Mas, naquele tempo, aconteciam essas coisas, né? Poxa, a gente entrava para treinar sem camisa, fazia o aquecimento sem camisa, você entendeu? Os tempos mudaram, né? Existe muito mais hoje a participação de empresas, né? Mas é isso aí, cara. Mudou demais. Quando tu chega no Inter ali no momento, o Inter estava numa entre-safra, porque eles ganharam o Brasileiro de 7-9 e voltaria a ganhar a Copa do Brasil em 9-1 ali. O Grêmio tinha ganho a Libertadores no início dos anos 80. Quando tu chega aqui em Porto Alegre para jogar no Inter, tu tinha a imagem do Inter desses clássicos contra o Cruzeiro que a criança Edu lembra, mas quando tu chega aqui e conhece a estrutura e conhece a rivalidade Grenal aqui em Porto Alegre, como é que foi essa tua chegada aqui no Inter? Primeiro que eu cheguei doido para jogar o Grenal, porque eu queria saber como era o Grenal, né? Eu já tinha jogado Bavi, já tinha jogado Cruzeiro e Atlético, e depois joguei Flamengo e Vasco, né? Flamengo e Botafogo, Fla-Flu, essas coisas todas. Mas igual ao Grenal, eu acho que não vai existir, cara. Porque o Grenal ele começa a ser discutido uma semana antes, sabe? Uma semana antes na cidade toda, em todo lugar que você chega, né? Todo mundo falando de Grenal e tal, e você tem que ter todos os cuidados, né? Para você não pisar na bola. E é aquele jogo que realmente ele emprega e desemprega. Ou ele entra para a história como um jogo fantástico, ou ele também entra para a história como um jogo terrível de se ver, né? É incrível, mas é a realidade. Você já viu isso? Um jogaço, ele entra para a história. Um jogo que, tecnicamente, um sono danado, ele também entra para a história. Então, tem muito ingrediente no Grenal para poder fazer. Mas eu cheguei aqui, o Inter tinha perdido o Campeonato Brasileiro, né, 87, para o Flamengo. E, poxa, eu cheguei aqui, eu falei, pô, não é tão legal eu estar aqui nesse lugar, né? E é sendo mesmo, e passeando pela cidade, o pessoal me mostrando, aqui aconteceu isso tal ano, aqui aconteceu isso, a história da cidade. Então, foi uma coisa assim muito legal, né? Muito legal que aconteceu comigo. E ainda assim, poxa, quando o Figueroa fez aquele gol, que é o gol iluminado, né? Que foi todo mundo fala, que tinha uma luz ali caindo justamente onde ele estava. Tem uma história muito legal da Libertadores daquele ano, de 89, em que nós jogávamos contra o Peñarol no Beira-Rio. Primeiro jogo de ida no Beira-Rio, e Guilherme, estava um frio, e a gente concentrava dentro do Beira-Rio ali, que o Peñarol ia fazer um treino de reconhecimento do gramado, né? Primeiro que o gramado do Beira-Rio, você não precisa fazer reconhecimento. O gramado era um negócio espetacular, né? E aí nós pegamos e nos reunimos, o time todo, e fomos para a arquibancada, cara. E chegamos lá e vimos os caras aquecendo. E os caras, o time do Peñarol ali era a base da seleção do Uruguai, né? Tinha metade do time ali era da seleção do Uruguai. E a gente sentia, vendo os caras, um certo salto alto, sabe? Como se eles fossem ganhar o jogo da gente. E ali, olhando o treino dos caras, nós fizemos ali um combinado, nós combinamos.
ó, os caras podem até ganhar da gente, mas eles vão ter que correr pra caramba. Resultado, no outro dia, entramos lá 6-2 para nós, né? E fizemos uma partida maravilhosa. E você ganhar do Penharol, né, de 6-2, é um negócio muito atípico, né? Porque é um time tradicional, um time campeão mundial, né? Campeão mundial e Libertadores e tudo. Então, aquilo ali para a gente deu um impulso. E foi justamente naquele gol ali. Foi do ladinho daquele gol, a gente vendo o treino. Então a sua pergunta ela é muito pertinente, porque quando eu cheguei lá, poxa, parecia que eu já estava ali há muito tempo, entendeu? E me senti muito à vontade, né? E sempre é bom, cara. Eu vou falar para você, jogar Grenal. Jogar Grenal, jogar Bavi, jogar Fla-Flu, são os melhores jogos que tem. Não desmerecendo os adversários de menor expressão, né? Mas é o jogo que você tem que jogar solto, sabe? É o jogo que você, se você trabalhou, se você treinou, né? E se você ouviu a ordem do chefe, você dificilmente vai se dar mal, entende? Então, assim, e hoje eu acompanho, né? Eu acompanho porque quando eu joguei o Grenal, estava no 200, e o pessoal conta, né? O Grenal aí, né? É Grenal 290 e tantos. Aí hoje já está no 400 e tantos, sabe? Então eu falei, pô, estou ficando velho. E tu tem alguma lembrança desses Grenais que tu jogou, dos Grenais que teve a oportunidade de jogar? Tu tem alguma lembrança especial daquela época ali? Já que a gente está gravando essa entrevista no fim de setembro, eu não sei quando ela vai ao ar ainda, mas tem um Grenal sábado pelo Gauchão. E é o Grenal, como tu falou, do Gauchão não, pelo Brasileirão. E é um Grenal, como tu falou. Tem treinador, o treinador do Inter pode cair se não ganhar o Grenal, já se fala na imprensa gaúcha. Já estamos falando hoje que o Jeromel não vai jogar o sábado, até esquecendo o jogo de hoje da Libertadores. O Jeromel não vai jogar sábado o Grenal. É a tamanha importância que o Grenal tem aqui. Tem alguma lembrança da época que tu jogava Grenal? Algum jogo? Tem várias lembranças, tem muitas histórias de Grenal. Tem uma que não foi muito favorável a mim, né? O meu treinador ele queria fazer um suspense. O treinador era o Ernesto Guedes, né? E de repente ele queria fazer fazer isso aí, não? O Jeromel não vai jogar, o Edu é dúvida. O Edu não vai jogar. Quer dizer, naquele momento ali, uma responsabilidade grande nas minhas costas, mas eram as coisas que se utilizava para um jogo tamanha dimensão, tão importante, e ficou aquele negócio, a dúvida e tal coisa. Mas você tem que trabalhar o lado psicológico do seu jogador, falar para ele assim, ó, você é dúvida para os outros, mas aqui você que vai jogar. E aí eu acabei entrando naquela pilha de ser dúvida, né? E chegou no jogo, o jogo foi no Olímpico, né? Poxa, e a gente tinha amizade, todos os jogadores conheciam todos os jogadores, a gente se encontrava, né? Aquela rivalidade era só ali mesmo, o pau cantava, mas era ali, com muito respeito e tal. E teve um pênalti para nós, né, Guilherme? Teve um pênalti para nós, era naquela goleira, né? Aquela goleira do lado onde o time visitante entrava ali, né? E o batedor era eu. E eu ajeitei a bola, botei a bola na marca do pênalti, e o velho Mazzaropi, o Mazzaropi é uma figuraça, eu gosto do Mazzaropi de graça. E aí eu ajeitei a bola, sabe? E ele estava em cima da linha, debaixo do gol assim, e o árbitro falando com os nossos jogadores, eu cheguei e dei uma volta. Imagina, eu saí andando da marca do pênalti, dei uma volta pelo Mazzaropi, por trás dele, e voltei para a marca do pênalti. E na hora que eu passei por trás dele, eu falei, eu vou fazer esse gol em você. Eu vou te jogar para dentro com bola e tudo. Resultado, tomei distância e bati o pênalti. E ele pegou o pênalti. Aí ele pegou o pênalti e fez assim para mim, né? Falei, tá bom, não acabou o jogo, eu vou fazer um gol assim. Essa foi uma história que não foi muito pro meu lado, né?
Mas teve a história depois que eu fiz um gol nele no Beira-Rio, né? E aí foi engraçado, porque ele sabia que eu passava bem a bola quando chegava à linha de fundo. Era uma característica muito positiva minha, né? Eu não cruzava a bola, eu passava a bola, né? E ele sempre, a gente observava, mesmo com poucos vídeos que a gente tinha, eu observava sempre que quando a bola era cruzada, a gente observa sempre os grandes caras. E ele sempre foi um grande goleiro, né? Ele costumava dar 2 passos para dentro da área, ou seja, ele saía do tempo do gol, né? Ele saía de perto do gol. E acabou que eu cheguei na linha de fundo e meti a bola direto. Aí ele deu 2 passos. Aí eu passei por trás do gol comemorando, né? Passei por trás do gol comemorando, ele estava sentado, eu falei, tá vendo? Te vinguei daquele pênalti que você pegou lá. E passei e fui embora. Então, às vezes acontece essas coisas e a gente sempre tem que ter esse espírito, né? Eu acho que é importante a gente ter esse espírito esse espírito esportivo, de saber ganhar. Afinal de contas, estamos jogando em grandes clubes, né? Então, nós temos que ser diferenciados mesmo em todos os aspectos. Então, foram essas que marcaram, e eu não posso deixar de falar aqui do Grenal do século, né? Que foi um Grenal que entrou para a história, que todo mundo fala até hoje, que nós tivemos que era para ser uns 3-0 já no primeiro tempo para o Grêmio, né? O Grêmio jogou muito bem, virou o jogo começando por 1-0, ganhando o jogo de 1-0, e encerrou o primeiro tempo. Eu fiquei sabendo que o pessoal do Grêmio foi para o vestiário, e chegou lá no vestiário o seu Minelli. Seu Minelli tinha sido meu treinador no Palmeiras, né? E ele era o treinador naquela ocasião ali. O Grêmio, ele estava jogando muito bem, né? E ganhando o jogo, o gol do Marcos Vinícius, né? Que foi meu contemporâneo lá de Atlético, era do Cruzeiro, na base e tudo. E ele fez um gol, e eu falo com ele até hoje, que foi um gol sem querer, né? Porque ele foi meter a bola para a área e a bola bateu assim na entrada da linha da área, subiu, pegou na canela dele e enganou o Tafa, né? Enganou o Tafarel. Aí 1-0. E depois o meu querido Casimiro também vai expulso, né? Naquele jogo. E aí nós entramos para o vestiário. Diz que o Minelli deu uma dura tremenda nos jogadores dele, né? E que o Abel chegou lá e falou: vocês voltam para o campo e façam as coisas que nós treinamos. Não fazem a porcaria que vocês fizeram nesse primeiro tempo. Então, essa foi a história do intervalo, né? E voltamos para o segundo tempo e fizemos uma partida assim, com 10 homens, com um homem a menos, e viramos aquele jogo, uma tarde inspirada do Nilson, né? Que fez os 2 gols. E ali nós saímos dali e fomos para a final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Mas que ali já tinha valido, né? Pela rivalidade, por tudo que tinha acontecido, a gente passava também por uma temporada ali de muita alegria, de o trabalho sendo correspondido dentro do campo, e foi muito bom. Então, essas 3 histórias aí, você vê, né? Um jogo tão importante. E se a gente for ficar aqui conversando, eu vou lembrar mais algumas coisas de Grenal, da semana do Grenal, o que acontecia antes, o que acontecia depois, sabe? Então, você tinha que ficar ligado com o campo e tinha que ficar ligado com o extracampo, né? Então, era muita coisa no entorno envolvendo esse jogo, esse clássico tão tradicional, e não vai parar. Enquanto existir a terra, enquanto existir a Arena do Grêmio e o Beira-Rio, isso aí pode esquecer que vai ser para sempre. Tu falou que tu foi treinado pelo Minelli no Palmeiras. Tu jogou com o Cléo Hickmann lá, então, né? Naquele ano, né? Com quem? Com o Cléo Hickmann, que era do Inter aqui também, né? Não, o Cléo, esse ano que eu fui foi 83, né? Quem jogou lá nessa época comigo, que você vai conhecer, foi o Luiz Pereira, que hoje mora na Espanha, né? Que ele trabalha no Atlético de Madrid lá. O Luizão Pereira. Pô, imagina, eu cheguei lá no Palmeiras, Campeonato Paulista, com 18 anos, cara.
E aí eu vendo o Minelli ser meu treinador, o Luiz Pereira, zagueiro. Aí tinha o Rocha, lembra do Rocha? O Lourinho, não sei se você vai lembrar dele, né? Ele, inclusive, faleceu depois. Aí eu cheguei lá naquela época do raio. Lembra que falaram que caiu um raio no Parque Antártica e tal, e que os jogadores voaram e aquele negócio todo? Pois é, eu cheguei, graças a Deus, logo depois do raio, né? E aí tive lá a oportunidade de jogar com o capitão, né? Que tinha sido campeão brasileiro com o Guarani em 78, ponta direita, Enéas, quer dizer, essa turma toda. Então, isso aí me deu uma bagagem, né, para seguir a minha carreira, que esses caras, eles pegavam a gente, assim, os mais novos, né? E olha que eu fui por empréstimo, né? Eu fui por empréstimo, eu era jogador do Cruzeiro, fui por empréstimo para lá, e passei esse tempo lá. Foi um tempo de muito aprendizado, sim. E trabalhar com Minelli, com N. Andrade, com grandes treinadores, Oswaldo Brandão, né? É só buscar aí na biografia dos caras e aí você vai ver que tinha que dar no que deu, viu, Guilherme? Eu estava lendo aqui o site do Terceiro Tempo, quando eu estava pesquisando para fazer a entrevista contigo, e ali eles dizem: Edu se destacava principalmente das conclusões. Era muito bom no remate fora da área e foi temido por muitos goleiros nos anos 80 e 90, principalmente no Guarani. Por que os goleiros te temiam tanto quando tu chegava na frente deles? Eu tive uma escola e eu sou muito grato, né, a Deus pela escola que eu tive, de caras que sabiam bater na bola. Quando eu comecei no Cruzeiro, era uma época que a seleção brasileira do Pelé, ela treinava na Toca da Raposa, né? Então, ali tinha Falcão, tinha Zico, tinha Júnior, que depois foi meu treinador em 93 no Flamengo, o Júnior, né? Então, tinham caras ali, e a gente vai lembrando aqui da seleção brasileira de 82, e vai vendo os caras que batiam bem na bola, sabe? E depois eu tive, no começo da minha carreira, com 16 anos como profissional, o Nelinho era o lateral direito do Cruzeiro. E depois do treino, ele ficava batendo a falta depois do treino. E aí eu ficava lá, sentado, olhando, né? Aí na seleção tinha o Éder, que jogava no Atlético, mas estava lá, e eu ficava lá na Toca da Raposa, vendo, né? Porque meu irmão, o Léo, ele jogava no Juvenil do Cruzeiro, e o Tele, ele pedia jogadores para completar o treino da seleção. E meu irmão ia. E eu ia para o treino lá para ver meu irmão, né? E aí eu ficava vendo esses caras. Então, a questão é o seguinte, eles sempre falaram para mim, depois que eu joguei com eles, o seguinte, que se você não treinar, você não vai potencializar aquilo que você tem de melhor, né? Você não vai enriquecer o seu estoque, ou seja, bola parada define jogo, né? Então, como eu tinha isso, além de eu observar, o Éder, o Nelinho, o Zico, Júnior, os caras que batiam bem na bola, e estavam presentes ali. Eu comecei a querer fazer igual a eles, né? E eu fui treinando, dava uns toques aqui, dava outros toques ali, eles mesmos, né? E aí eu falava assim, puxa vida, mas esses caras batem tão bem na bola que fica difícil para o goleiro. E eu estou saindo dos jogos e o goleiro do outro time é o melhor em campo. Está acontecendo alguma coisa. Eu estou consagrando o goleiro em vez de consagrar. E aí eu conversava com os caras. Eu falava com eles, o que está acontecendo? Por que é assim? Ele falou, é porque você está fazendo sempre o mais fácil para ele. Então você tem que fazer o mais difícil para ele. E você tem que treinar o mais difícil. Se você sair e soltar a perna em cima dele, é tudo que ele quer. Se você, Guilherme, perguntar para todo goleiro hoje, né, o que você prefere? Que o cara tire de você no mano a mano, ou numa falta, ou no pênalti, ou se ele bata forte em cima de você? O cara vai falar com certeza que ele quer que bata forte em cima dele. Entende? Porque para ele é fácil. Ele só vai abrir, vai fazer, vai bater nele e vai sair. Ele está defendendo. E aí eu comecei a treinar de forma diferente, né?
Mas o grande fato disso aí não é o bater diferente. O grande é você não ter medo de finalizar, sabe? E olha que nas décadas de... Eram muito poucos os campos que te davam uma condição de bater de primeira, de você pegar a bola de primeira. Porque os campos eram horríveis, eram cheios de irregularidades, a bola vinha toda torta, você normalmente tinha que dar 1 ou 2 toques para poder finalizar. Mas eu nunca tive medo de finalizar, né? E eu sempre chutava e era muito complicado era muito difícil de eu errar o alvo, né? Por causa do treinamento, né? E eu fico imaginando hoje, cara, com essas chuteiras, com essas bolas, com essas arenas, com esses gramados, né? O pessoal não chuta, né? E aí eu caí na real porque eu tenho muitos amigos, ex-goleiros e atualmente goleiros, muito amigos, né? E eu converso com os atuais, eu falo assim, puxa, vocês deram sorte, né? Vocês deram muita sorte. Aí, e a gente fala com os velhos, né? Pô, vocês foram minha cama. Eu sempre deitei e rolei em cima de vocês. E aí sempre foi muito gostoso essa convivência, essa maneira que a gente tinha de lidar com essa coisa tão gostosa chamada futebol, né? Quando tu vira comentarista, que tu principalmente, acho que talvez o primeiro trabalho de destaque foi quando tu comentou a Copa do Nordeste. Quando tu vira comentarista, o que tu consegue, qual a importância de ter sido jogador para os teus comentários? O que tu consegue ver que daqui a pouco um comentarista que não teve o campo, por exemplo, vamos dizer que eu queira ser comentarista, sou jornalista formado, mas não fui jogador. O que tu consegue trazer de diferente que daqui a pouco eu não consigo por não ter tido essa experiência? A gente tem uma visão lá de cima que alguns lances a gente capta, né? A gente traz a imagem que a gente vê durante o jogo e depois você dá uma olhadinha para o banco. Por exemplo, um time atacou, você olha para o time que está defendendo, para o treinador do time que está defendendo. Ele sempre vai estar falando alguma coisa para os seus jogadores, questão de posicionamento. Então, você capta algumas coisas que você viveu lá dentro, certo? Eu acho super válido você ter a questão da teoria, que nem você fala assim, você não tem a experiência para poder ver e comentar o que está acontecendo lá dentro. Nós temos essa visão, todos nós temos essa visão, porque nós entendemos um pouco de futebol. Mas eu creio que a grande diferença é essa questão, né? Às vezes, eu comento coisas que nem o narrador que está comigo trabalhando, ele viu, né? E que depois, num replay ou nos melhores momentos e tal, ele vai chegar para mim no outro dia e vai falar, pô, aquele negócio que você falou no jogo eu não tinha prestado atenção e você deu o toque ali, né? E questão de substituição, por eu ter trabalhado com alguns treinadores que ainda estão na ativa, né? Por exemplo, tem treinador que o zagueiro pode ter 5 minutos de jogo, tomou o cartão amarelo, o treinador pega e substitui o cara. Então, a gente já fala assim, ó, fulano tomou o cartão amarelo, o técnico vai tirar ele. E aí vai e acontece. Então, são coisas favoráveis que você leva para você, né? Mas tem o negativo da imprensa esportiva, né? Que um sistema que muitas vezes se torna corporativista e que você tem que falar o que agrada aos outros. E quando você não fala, aí o dirigente do clube liga lá para a sua empresa e fala para você, olha, fala com o Edu aí que para ele baixar a bola, entendeu? Porque não é bem assim, né? E como nós vivemos num país democrático, eu priorizei outras coisas acerca dessa situação, né? Porque eu tenho que ser coerente com aquilo que eu vejo e eu tenho que ser fiel com aquilo que o meu ouvinte, que o meu telespectador, ele está vendo, né? E muitas vezes o que você fala, né, é como se hoje eu tenho minha opinião sobre o jogo que foi falado aí de Palmeiras e Flamengo por causa da pandemia. Se vai ter jogo ou se não vai ter jogo, sabe?
eu penso assim, que não era nem para ter discussão disso, sabe? Não era nem para ter discussão disso, mas a falta de confiabilidade, a falta de confiança nas pessoas que estão lidando com futebol, ela é tão grande e que ela encontra um eco, né? Um eco negativo para que as coisas possam acontecer. E, de repente, o pessoal está perdendo tempo. Você é jornalista, você sabe disso. A gente tem que entender um pouquinho de marketing, né? Que isso faz com que o marketing daquela partida seja totalmente negativo, sabe? Então, é sempre um querendo passar, tirar vantagem do outro. E olha que nós estamos aí há mais de 180 dias, Guilherme, de pandemia, né? Então, o pessoal fala, nós vamos chegar no mundo novo, né? Como é que eles estão falando aí? No novo, não sei o que eles estão falando. Mas nada, tem muita gente que vai melhorar com a pandemia, mas tem muita gente que vai piorar com a pandemia, entendeu? Na questão do caráter, na questão da formação, você entendeu? Então, é questão de independência, sabe? É questão de você ter coragem para chegar e falar o que você está vendo, né? E você ter liberdade para poder. E o que acontece hoje é que, quando você é independente, quando você quer liberdade, você não serve para canal nenhum. Então, essa que é a grande questão, essa é que é a discussão. Então, o pessoal que gosta de ser enganado vai ser enganado a vida inteira, entendeu? Então, eu estou aqui falando com você, você me convidou, eu falo assim com todas as pessoas que me procuram, entendeu? Não sou melhor do que ninguém, sabe? Mas as pessoas, elas têm que entender, que elas têm que respeitar a opinião de cada profissional dentro daquilo que ele faz, entendeu? E a pessoa tem que ser sempre coerente. Que eu vejo aí, inclusive, ex-atletas entrando no mesmo diapasão das pessoas, ou seja, aquele detalhe do cabide de emprego, né? Eu quero ficar empregado aqui, eu quero ficar no meio, entendeu? Então, às vezes, eu vou me sujeitar, né? Mesmo que eu não fale o que eu acho que eu devo falar, né? Eu vou ficar calado. E assim está cheio, né? Isso aí está cheio. E é por isso que eu estou tendo outras prioridades, tá? Além do que o futebol, o nosso futebol, ele está deixando muito a desejar. Eu lembro. Tu falando isso me lembra também o caso do Juninho Pernambucano, que ele falou algo que não queriam que ele falasse e ele comprou a briga e acabou saindo do Sport TV, né? Ele tava lá. Não, dessa aí eu nem falo. Sim, tem outros casos. Existem outros Juninhos que passam por essa situação. E que a gente não fica nem sabendo. Entende? Que a gente não fica nem sabendo. E não é só o Juninho. Entendeu? Tem outros que falam, sabe? Tem outros que são sérios, que são competentes. Né? Mas, de repente, os caras gostam do cara que a banda voou. O cara que, né? O cara que entra na linha deles. Né? Então, aí, eles têm todo direito, são eles que pagam e tudo, mas, para mim, não dá, não. Eu gosto de ter essa conversa que eu estou tendo assim com você, com liberdade. Sem clubismo, sem partidarismo, sabe? Simplesmente chegar, você opina, sabe? Eu posso discordar de você, mas isso aí não quer dizer que eu vá brigar com você, que eu não vá olhar para você, que eu não vá sentar na sua mesa e comer um sanduíche por aí, entendeu? Agora, o negócio é muito sério, né? Nosso país, ele está cerca de... Todo mundo acha que tem razão, sabe? Em vez de caminhar para um sentido só, está todo mundo querendo dilacerar o outro, entendeu? Em benefício próprio. Então, essa questão aí, cara, eu já vi muito no futebol, sabe? Na minha carreira de 18 anos, eu vi demais, sabe? É muita gente sendo colocada, sendo humilhada, sabe? É muita gente tendo que ficar quieto porque dependia daquilo, entende? E pessoas boas. E eu vi isso aí muito nessa parte de imprensa, entendeu? Eu vi demais. E eu vou falar para você uma coisa aqui que eu sempre falo com as pessoas. Imprensa é pior do que futebol. O meio da imprensa é pior do que o meio do futebol, sabe? E isso me deixa muito triste,
sabe? Me deixa muito triste, porque eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Mas as pessoas elas têm que contratar e ter convicção no que elas estão contratando, sabe? E é isso que está acontecendo no futebol hoje. Os caras contratam sem saber quem estão contratando, se tem condição, se tem perfil para o clube, né? E aí, depois de 5 meses, oneram a folha, tem que liberar o cara, pagar a rescisão, e aí se torna uma coisa tremendamente cara. E tem muita gente brincando com o futebol, entendeu? Brincando com o futebol, sabe? E os clubes ficam assim, ó, porque hoje são muito poucos os presidentes de clube que entram no clube entendendo de futebol. Tem muito curso de gestão esportiva que fala de gestão esportiva, mas que de gestão esportiva não tem nada. Entendeu? Então, e aí, de repente, eles querem tirar os práticos. Eles tiram os práticos em benefício daquele que fala bom dia, boa tarde, boa noite. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Edu, a gente completou agora 1 hora de papo. Eu queria saber se antes da gente encerrar, eu poderia fazer um bate-bola contigo, um joguinho rápido, para fazer algumas perguntas. Claro, filho. Fica à vontade. Qual... Passou rápido. Coisa boa, coisa boa. Qual o teu ídolo do futebol? Pelé. O melhor jogo da tua vida? Aquela partida que tu considera perfeita, assim. Cara, foi o Grenal. O Grenal do que tu fez o gol. Grenal de 89, da semifinal. Foi aquele jogo ali, foi um dos jogos mais importantes que eu fiz. Tem outros jogos, né? Mas em termos de doação, em termos de tudo ali, né? O próprio resultado, sabe? Foi um jogo que não só jogamos bem, mas como aprendemos demais ali, para a nossa carreira, entendeu? E para a vida também, né? Qual tu considera o melhor momento da tua carreira? Eu tenho desde o Atlético Mineiro em 91, né? Até quando eu encerrei minha carreira, foram 8 anos, 8 para 9 anos de altíssimo nível, de uma fase tremenda em todos os aspectos aí falando, né? E contando, aliás, de 88 até 98, né? São de 9 para 10 anos, né? Dos meus 18 de carreira profissional, porque eu subi muito cedo, né? Eu subi com 16 anos e aí tinha passar por aquela fase de maturação ali, né? De ir num clube como o Cruzeiro, né? Um clube enorme, um clube gigante também. E então foi isso. Foi nesse tempo aí nesse 10 anos mesmo, de 88 até 98, quando eu encerrei a carreira lá já no União São João de Araras, em 98. Qual o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Caramba, essa pergunta aí, ela é muito difícil, velho. Mas eu tinha, assim, um cara que eu amava ver jogar e era ídolo, convivi com ele de uma simplicidade. Ele jogou no Sul, né? Ele jogou no Inter também. Ele era da minha posição, sabe? E eu fiquei muito fã dele porque ele era o especialista da posição, é o João Soares de Almeida Filho. Na verdade, eu não joguei com ele, porque ou era ele que jogava ou era eu que jogava, que era da mesma posição, né? E tem uma história interessante com ele também, ele era meu ídolo e às vezes, nos campeonatos regionais ou jogos assim que era de muita viagem, porque não tinha um avião fretado, não tinha nada disso, era ônibus que se pegava, as viagens de 8, 10 horas. Então, de vez em quando, tinha uma viagem dessa, ele virava para mim: ô Juvenil, prepara que é você que vai. Aí eu falava: tá, beleza. E aí eu comecei a ficar... Mas aí, no final de semana, era clássico. Aí ele falou: Juvenil, agora você volta e deixa que eu vou jogar. E aí, quando a gente treinava, você gosta, né? E aí, quando a gente treinava, ele pegava e falava assim: vem aqui comigo.
e me levava lá para um lado do campo, pegava 2 bolas e ele fazia os malabarismos dele, né? Ele driblava muito e ele vinha para cima como se ele falava assim, agora você é o lateral, você vai me marcar, certo? E ele vinha para cima e pedalava e fazia as coisas, pá, 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 pá. Nunca teve grife. Igual tem uns aí que fala, pedala, vai pedalar. Ele já pedalava lá na década de 70, né? Era um cara fenomenal, era um fenômeno. E aí ele chegava e fazia assim metade do campo e jogava a bola para mim, Guilherme, e falava, agora você vai fazer os mesmos movimentos que eu fazia. Falava, que escola, né? E aí acabei ficando fã desse cara e ele fazia coisas incríveis em meio metro de espaço que ele tinha. Era assim, tomada de decisão fantástica, sabe? Ele tinha um repertório tremendo para poder sair de uma marcação individual, sabe? Então eu fui ficando fã e o cara era tremendo mesmo. E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não jogou porque ou não era do mesmo time ou não era da mesma época? Pelé, mano. Queria ter jogado com Pelé. Queria ter jogado com Pelé, sabe por quê? Porque eu ia fazer muito gol, velho. Os caras iam marcar ele e ia sobrar para mim. É assim que foi, né? O seu Pepe, você tem o seu Pepe que jogou com ele, Coutinho, esses caras deitaram e rolaram, pô. Porque os caras iam marcar. Pô, eu ia falar aqui uma coisa, mas não pode falar mais hoje, né? Não pode falar, porque tudo é ruim, tudo é racismo. Mas o cara é fera, né? E aí sobrava para os caras inteligentes, eles pegavam e botavam para dentro. Pelé, sem dúvida nenhuma. E olha que aí tem muita gente boa, né, velho? Pô, eu tô deixando de fora aí Rivelino, Gerson, Clodoaldo, sabe? Tô deixando Tostão de fora, Dirceu Lopes de fora, sabe? Rubem Paz de fora. Quem mais aí? Deixa eu falar aqui. Fala um 10 aí, meu. Fala um 10 aí, tricolor. Um 10 que te marcou. Fala aí para não ficar... 10, o 7 que me marcou é o Renato. Tem o Mário Sérgio, que é o camisa 10, do Grêmio. Poxa, Mário Sérgio, Renato, você entendeu? Pô, olha aí que coisa. Quanta gente, a gente vai ficar falando aqui, um monte de cara. Aí eu pergunto para você, Guilherme, fala aí, 5 caras hoje que batem bem na bola. E depois você... tá difícil. Agora fala 5 de 80, 70 para cá. Não, daí tem muito cara fera, né? Pô, fala só 5. Eu te pedi 5 de hoje e 5 de lá. É isso aí, cara. Entendeu? Qual foi o marcador mais difícil que tu teve que enfrentar? O cara que era complicado quando tu enfrentava aquele zagueiro, aquele lateral, dependendo do que te marcava. Lateral, velho. Lateral. Era o cara que eu tinha muito respeito, que ele marcava, sabe como? Ele marcava com a bola no pé, cara. A bola no pé dele, ele me marcava. Chama-se Nelinho. Ele era, todo mundo fala, né, que ele não marcava bem, que ele jogava, mas ele se posicionava bem e você tinha muita dificuldade para ir para cima dele, porque eu tinha que me preocupar em não perder a bola para ele, porque se eu perdesse a bola para ele, ele ia criar confusão. E jogou aí no Grêmio, né? Jogou aí, batia com uma perfeição na bola. Seu Manuel, muito respeito. Levei muito café para eles na concentração. Ele fala, traz café, senão não vem mais para a concentração. Aí tá bom, tá aí o café. Edu, eu gostaria de, cara, assim, mais uma vez, te agradecer pela simpatia comigo antes, quando a gente conversou no telefone, agora em ter topado participar desse bate-papo, dessa entrevista, que é muito mais de um fã curioso pelo futebol do que de um jornalista, porque eu tirei dúvidas que eu tenho, que muitas vezes pode ser coisas que tu já respondeu outras vezes. E eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas. Ô, Guilherme, foi muito enriquecedor. Você pode contar comigo aí a hora que você quiser, né? Pode dar as dicas aí também para mim de jornalismo, sabe? Tem muita coisa que a gente pode estar trocando. Estou com o seu WhatsApp aqui, com o seu número marcado.
entendeu? Pode ter certeza aí que eu vou querer aprender como é que faz, até porque, se você me permite, eu tenho também um canal no YouTube, sei que você está muito na frente, né, nessa questão do canal no YouTube aí, para poder fazer as matérias, como é que faz. Pô, eu não sabia que gravava e que colocava no YouTube assim, aí depois você manda para mim como é que faz e tudo. E é isso aí, meu irmão, é uma troca mesmo, né, daquilo, das experiências que a gente teve, com as experiências muito legal. O que é mais importante é que a gente nunca desista do sonho, entendeu? É que a gente nunca desista de fazer o bem, né? E que a gente sempre seja uma pessoa legal, porque realmente eu tenho sido transformado, né? Porque eu também já tive meu tempo de ser nojento, sabe? Eu marrento e tal coisa. É que nem você falou aí do Renato, né? Renato, eu tive a oportunidade de jogar no Flamengo com o Renato, sabe? O ataque do Flamengo era o Renato, Casagrande e eu, sabe? Então, todo mundo acha que o cara é marrento, que o cara é isso, que o cara é aquilo, mas, pô, quem convive sabe que ele é um cara que tem o jeitão dele, né? Talvez até de uma autodefesa, mas o cara é bom demais, sabe? Isso aí são coisas que a gente leva para a vida inteira, sabe? A bondade, ser um cara bom, ser um cara amigo, ser um cara parceiro, que tenha assim, vontade de realizar os sonhos, sabe? Então, para mim, sempre um papo com uma pessoa como você sempre é muito importante, né? E eu espero que não pare só aí e que a gente possa. Eu tenho amigos em Porto Alegre, eu vou a Porto Alegre sempre que possível e a gente vai aumentando essa. Você vê, né? A questão do futebol, independente da cor, independente da camisa que você veste, né? Pode. E a gente ainda vê tanta, né? Tanta coisa triste aí, a gente vivencia, né? Tanta maldade, sabe? E que se faz o esporte é para a gente fazer isso aqui, para a gente relembrar coisas, é para a gente contar história, é para a gente tirar curiosidades e também para a gente estar aprendendo. Para mim foi muito bom, muito joia mesmo, viu? Não, e quando essa pandemia passar e tu vir pro sul, daí a gente faz um churrasquinho e se conhece pessoalmente. Claro. Aí é por sua conta. Tá bom, Valeu, valeu, cara. Edu. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.